O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu falava ontem, entramos no tempo comum. Estamos agora caminhando com Jesus na vida pública. É interessante notar que dentro do ano litúrgico, quando nós entramos na Quaresma, na Páscoa, no Advento e no Natal, as leituras elas são específicas. A igreja vai escolhendo as leituras conforme aquele momento, conforme aquele tempo. Por exemplo, quando nós estávamos no tempo do Advento, tudo estava relacionado à vinda de Jesus. Quando nós entramos no Natal, tudo estava relacionado ao nascimento de Jesus. Na vida pública, já não é assim. Tanto que o Evangelho ele é contínuo. Vejam que nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. E nós vamos seguindo ele, versículos por versículos, capítulos por capítulos. Até chegar um tempo, aí muda e vai para o Evangelho de São Mateus e assim por diante. Então dá para nós vivermos uma continuidade do Evangelho. Por exemplo, veja que ontem a passagem ela aconteceu dentro da sinagoga de Cafarnaum. Tinha um demônio lá, Jesus expulsou o demônio. Notem que hoje nós estamos no capítulo 1, do versículo 29 até o 39. No versículo aqui, que é a continuidade de ontem, diz o seguinte: Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Você notou a continuidade? Estava na sinagoga, saiu, foi para a casa de Simão e André, que é ali do lado. São vizinhos, a sinagoga fica do lado da casa de Simão. Quem já foi nas peregrinações, ao ouvir eu falar, a pessoa imediatamente ela vai lá naquele lugar e vai perceber que é assim mesmo.
Então, dentro dessa continuidade, o que é que nós percebemos? A fama de Jesus começou a crescer. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Então as pessoas já começaram a ir atrás. Nós vamos percebendo aqui no Evangelho que é como se Jesus não tivesse tempo mais para nada. E está ali. Ele sai da sinagoga, vai para casa, aqui no caso da sogra de Simão, e ali as pessoas começam a ir atrás dele, e aí vai pessoas sendo doentes que são levados, demônios que são expulsados, que são expulsos da vida de pessoas. E aí vai até o pôr do sol, o povo atrás de Jesus. É como se quando chegasse ao final do dia, Jesus respirasse bem fundo e dissesse: estou cansado. Aqui eu quero abrir um parêntese para a compreensão ainda mais desse evangelho. Os estudiosos falam que para nós vivermos bem, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos dormir bem, nós precisamos nos alimentar bem e precisamos rezar bem. Essas são as coisas necessárias. Então, dentro do descanso está o quê? O dormir, está o se divertir, né? Tem que ser um divertimento sadio, no caso, né? Aqui está o divertimento. Na alimentação, também precisa saber o que é que a gente deve comer para não fazer mal e também não permitir que a gula tome conta de nós. E a oração, tão necessária. Para nós que somos assim sacerdotes, religiosos, missionários, você que tem às vezes muitas atividades na igreja, precisa se tomar cuidado para não entrar no ativismo. O ativismo é o quê? Fazer. Faz e não tem tempo para as outras coisas e principalmente para rezar. Tem muita gente na igreja que fala de Deus, mas não tem tempo para estar com Deus. E no evangelho de hoje, nós vemos esse detalhe. Aqui fala, no versículo de 35. Depois de Jesus ter feito todas as atividades, aí no versículo de 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Você entendeu? Você percebe? Jesus, ele foi descansar depois de uma atividade muito grande, expulsando o demônio, curando pessoas, pregando o evangelho, aconselhando, tudo isso. De noite ele foi descansar, ele foi dormir. Mas, aqui está dizendo, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Aqui, meus irmãos, entra essa necessidade da nossa alma. A nossa alma precisa deste contato com Deus. Precisa estar com Deus. Nós precisamos reservar o tempo. Você vê que o tempo que Jesus tinha para rezar foi justamente de madrugada, porque durante o dia não dava para ele dar essas paradas para rezar, não. Então ele dormia, mas de madrugada ele levantava e ia para o quê? Para um lugar deserto, ou seja, um lugar onde não tivesse movimentação.
um horário bom para rezar, porque note que nesse momento as pessoas estão dormindo, né? As pessoas costumam dormir. Então ele foi para estar com o Pai. Aquela pessoa que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, que vivia lá na eternidade, com o Pai, com o Espírito Santo, os anjos adorando. Agora ele sai do céu e vem para o nosso meio, né? Ele, que é Deus, possui agora esse lado humano, essa natureza humana. Ele que tinha só uma natureza, que era divina, agora ele passa a ter a natureza humana. Ele vem no meio de nós, como diz ali no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, o Emmanuel, Deus conosco, que é tirado lá do capítulo 7 do livro de Isaías. Ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, esse Deus que está conosco, ele sente a necessidade de ir e estar com o Pai. Então, durante o dia ele trabalhava. Durante o dia ele realizava as coisas à noite, ali de madrugada. Depois de ele ter descansado também, de ter dormido, ele ia rezar. Aí eu pergunto para você, você tem rezado? Você tem um horário exclusivo para rezar? Aquele horário privilegiado que você já deixou. E nesse horário você não permite que nada venha a atrapalhar? É necessário isso. A vida cristã, nós cristãos, jamais caminharemos na santidade. Jamais nos livraremos das tentações. Jamais nos livraremos das situações que nos afastam de Deus sem a vida de oração. Sem a vida de oração é impossível. É impossível ser santo. É impossível agradar a Deus. Essa necessidade, ela é importante na nossa vida. Não é rezar apenas, eu vou rezar para não pecar. Não é isso. Eu vou rezar porque eu preciso de rezar. Eu preciso estar com Deus. A consequência da minha vida de oração vai ser nós nos firmarmos e termos uma vida mais fortalecida para não cairmos na tentação. Mas a primeira intenção da nossa vida com Deus é porque nós o amamos e nós queremos estar com Ele. Você entendeu? A fuga, a libertação de não cair nas tentações é consequência da nossa vida de oração. Porque às vezes tem pessoas que elas rezam somente porque quer fugir do pecado e fica aquela coisa, aquela agitação toda. Não, nós rezamos porque nós amamos a Deus. E na medida que nós rezamos, nós vamos nos fortalecendo e saímos do mal. Uma pessoa que não reza é uma pessoa fadada também a não caminhar na santidade. Uma pessoa que não reza, o demônio tem mais força para poder levar ela à tentação. Uma pessoa que não reza, ela poderá cair no orgulho, na vaidade, na soberba. Nós precisamos de rezar. E ali, na oração, nós louvamos, nós adoramos a Deus, nós pedimos a Ele perdão dos nossos pecados, nós pedimos a Ele força para
para que nós possamos caminhar. Tudo isso acontece na nossa vida de oração. Então, tomemos cuidado primeiro para não cairmos no ativismo, nós que já temos uma caminhada. Segundo, não vamos permitir que a preguiça ela nos domine ao ponto de nós não conseguirmos rezar. Terceiro, vamos ser fiéis. E aqui, meus irmãos, como eu acabei de dizer que na vida de oração, isso nos leva a pedir a Deus, nos leva a louvar a Deus, a agradecer a Ele, deve nos levar a reconhecer o quanto que nós somos pecadores, nos leva a reconhecer a santidade de Deus, nos leva a reconhecer que nós não somos nada e Deus é tudo. Mas dentro de tudo isso, eu queria pedir para vocês uma coisa. Recentemente, uma freira, uma religiosa, ela mandou para mim aqueles quadrinhos, né, que vem aqueles desenhos, e nesse desenho estava ali a Eucaristia, um crucifixo, a palavra de Deus, o terço e uma mão posta numa atitude de oração. E ela dizia assim: cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Hoje o Brasil está vivendo uma situação muito difícil. E aqui eu não quero entrar em questões simplesmente políticas. Mas eu apenas quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu tenho 56 anos e eu nunca vi, nesse tempo da minha vida, o Brasil dessa forma. O Brasil sempre foi reconhecido como um país muito religioso. O Brasil sempre foi reconhecido como um país onde tem paz, onde as pessoas são solidárias. E nesses últimos anos, não está sendo fácil. As coisas no Brasil estão se fechando. A impressão que se dá é que os brasileiros não estão rezando mais. Antigamente dizia que o Brasil, como eu acabei de dizer, era o país mais católico do mundo. Hoje eu não sei se nós podemos dizer isso mais. Eu não sei. Porque a pornografia, a violência, a maldade, o desamor acabou entrando no Brasil. E isso, meus irmãos, é um termômetro para nós percebermos que no Brasil está faltando Deus. Não é que Deus desapareceu do Brasil. Deus continua no Brasil. Ele não vai deixar nós brasileiros e nenhum outro país ele vai nos deixar. Mas somos nós que abandonamos a Deus. E o termômetro está sendo esse. Olha como é que nós estamos. Quanta violência. Você está entendendo? Precisamos rezar. O que essa freira mandou para mim é muito importante para nós nesse tempo. Baseando até no evangelho de hoje, que Jesus se levantou de madrugada. Ele estava dormindo. Ele levantou de madrugada para rezar. Nós estamos precisando rezar. É o que essa freira disse. Cuida de nós. Senhor, cuida de nós. Mas Deus não vai cuidar de nós
se não houver abertura de coração da nossa parte. Nós precisamos rezar por todas as áreas. Nós precisamos rezar pelas áreas profissionais. Nós precisamos rezar pela igreja. A igreja, meus irmãos, está precisando muito. Nós, padres religiosos, as religiosas, o povo, estamos precisando de muita oração. Por quê? A vaidade tomou conta. Parece até que nós dizemos que servimos a Deus, mas lá no fundo parece que nós não estamos servindo a Ele nada. Nós estamos nos servindo a nós mesmos. Já não se pratica os mandamentos, já não se pratica os sacramentos. Deus é colocado apenas na hora que eu quero alguma coisa e depois é aquela vida dupla, né? Eu digo que sou de Deus, mas não sou de Deus. Isso aqui na vida religiosa, nas nossas instituições educacionais, as escolas, precisamos rezar muito, meus irmãos, pelos nossos professores. Precisamos rezar pelos médicos, pelos advogados, pelos juízes, e aqui precisamos rezar também pelas nossas autoridades. Lá na carta de São Timóteo, né, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que devemos rezar pelas autoridades. Nós estamos num tempo que nós precisamos muito, muito, muito rezar pelas nossas autoridades. Para que as nossas autoridades sejam mais de Deus. Para que as nossas autoridades amem mais. Para que as nossas autoridades tenham sensibilidade. Nós precisamos rezar. O Brasil está numa situação difícil. Nós precisamos retornar ao Brasil que era antes. Precisamos rezar, meus irmãos. E eu, como sacerdote, preciso nas missas colocar pelo Brasil. Nos terços que eu rezar, eu preciso colocar pelo Brasil. Porque nós precisamos hoje de Deus. O que o Brasil precisa é de Deus. Quando Deus é colocado no seu devido lugar, as coisas caminham. Mas quando o homem tira Deus e ele se coloca numa posição como se ele fosse em Deus, aí a coisa não caminha. Nós viramos animais. Entendam isso. Quando o homem tira Deus, quando o ser humano tira Deus do seu devido lugar, porque Deus precisa ser amado e servido e adorado. E tudo depende de Deus. Não tem como dizer o contrário. Tudo nesse mundo depende de Deus. Mas quando o homem tira Deus e ele se coloca no lugar de Deus, aí vira uma parafernália, vira uma bagunça. Rezemos. Repito o que aquela irmã disse para mim. Cuida de nós. Senhor, cuida de nós. Cuida do Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas cada um vai pedir pela sua nação. Eu estou pedindo pela minha nação. Senhor, cuida. Nossa Senhora, a Senhora que está sempre diante de Jesus, intercedendo por nós. E a Senhora que vive dizendo nas aparições que nós precisamos rezar. Lembrem-se da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ela disse, rezem o terço todos os dias para que o mundo tenha paz. E nessas diversas aparições que nós temos aí, quer seja reconhecida pela igreja ou não, os videntes estão sempre falando isso. Nossa Senhora está dizendo que é para nós rezarmos. E parece que nós não estamos levando a sério. Porque nós não estamos tendo tempo para rezar. Nós temos tempo para tudo. Tempo para pecar, tempo para matar, tempo para roubar. Tem tudo isso. Tempo para a corrupção. Mas quando nós teremos tempo, meus irmãos, para rezar? Precisamos rezar. Há uma grande necessidade. Deus precisa ocupar o lugar dele. Porque, meus irmãos, se Deus não ocupa, quem ocupa é Satanás. Satanás, ele tem até o nome. Satanás quer dizer adversário. Ele é o adversário de Deus. Tem outro nome também, diabo. Diabo quer dizer divisão. Divisor, aquele que divide.
Então, vai se dividindo. Então, se Deus não ocupar o lugar dele, o diabo vai ocupar o lugar que não pertence a ele. E aonde o diabo está, é confusão, é morte, é depredação, é vingança, é orgulho, é corrupção, é vaidade e assim por diante. O termômetro para nós vermos se Deus está habitando primeiro na minha vida, depois na minha casa, depois no meu bairro, depois na minha cidade, no meu estado, no meu país, e aí vai o continente, e aí em todas as nações. O termômetro é esse. Se há muita confusão, é porque Deus não está. Quem está é o demônio. Então, meus irmãos, rezemos pelo Brasil. Rezemos mesmo. Coloquemos nas nossas orações, nas missas, nos textos. Façamos penitência como Nossa Senhora fala. Façamos jejuns. Levemos a sério. Porque para Deus cuidar de nós, é preciso que nós também o busquemos e o coloquemos no devido lugar. Mas dizer assim, Deus cuida de nós, mas eu levo uma vida devassa, não quero saber de Deus e tudo mais, aí não vai caminhar não. Que Deus cuide de nós. E aqui, voltando ao Evangelho. De madrugada, quando ele estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Que tenhamos o nosso momento de oração. Coloquemos Deus no centro da nossa vida. Porque se Deus não estiver, o diabo vai fazer festa. E parece que ele está fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.